Bom dia, pessoal do nono ano. Estamos de volta agora para fazer as correções das atividades do PET referentes à segunda semana, que fala das mudanças de estados físicos da matéria. A primeira questão é a seguinte: algumas pessoas usam bolinha de naftalina no armário para afastar traças. Depois de algum tempo, essas bolinhas somem. Qual o estado físico que se encontram as bolinhas de naftalina antes de sumirem? Gente, antes de sumir, elas são compradas, inclusive, em bolinhas no estado sólido, tá? E depois de sumirem, elas não passam pelo estado líquido, elas já evaporam de uma vez, então é gasoso, tá? E o que será que acontece com elas? Elas passam por uma mudança de temperatura, tá? Do sólido direto para o gasoso, que a gente dá o nome de sublimação. Combinado? Atividade 2. Sabemos que o ouro é encontrado na natureza em forma de pedras ou grãos. Qual o estado físico do ouro? O ouro é encontrado no estado sólido, onde suas moléculas estão fortemente atraídas, com pouquíssima movimentação, com forma e volume constante. Tá bom? Atividade 3. Quando colocamos roupas molhadas no varal em dias quentes, percebemos que as roupas, depois de um tempo, ficam secas. Qual o estado físico que se encontra água nas roupas molhadas e nas roupas secas? Roupas molhadas no estado líquido, roupas secas no estado gasoso. Portanto, ocorre o que a gente chama de vaporização, porque ocorreu um aumento da temperatura, tá? A atividade 4 é a seguinte: ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou potes de cerâmica não esmaltada, para conservar a água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Por que isso acontece? O tão conhecido filtro de barro, você já notou que a água dele realmente é mais geladinha do que de um outro filtro comum? Por quê, gente? Porque a temperatura de um corpo ele vai abaixar sempre que perder calor, tá? Mas como é que vai perder calor dentro de um filtro de barro? A água que permeia os poros do barro, ela evapora, tá? E sendo, portanto, a responsável pela retirada de calor de dentro da moringa, de dentro do filtro de barro. E com certeza do resto da água que está naquele recipiente. Tá? Então é por isso que a água do filtro de barro, ela realmente é mais gelada do que de um outro filtro comum que não tem esse mesmo sistema, tá bom? Questão número 5. Você tem duas hipóteses, tá? A primeira hipótese para você tentar entender, achar uma resposta para essa situação. Ao colocar a água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo este fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar este fato, propuseram-se as duas hipóteses seguintes. A primeira diz que o copo não é totalmente impermeável, então, portanto, deixa passar a água e é por isso que dá gotinhas do lado de fora. Totalmente errado, né? Isso não é verdade. A letra B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor de água no ar. E o vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo se condensa em minúsculas gotas. Isso é real. A explicação é a seguinte: o vapor de água em contato com a superfície fria muda de estado físico, voltando para o estado líquido. Ocorre o que a gente chama de condensação ou liquefação, tá? E a atividade 6 pergunta o que acontece com o vapor de água, por qual mudança, né, de estado físico, formando gotículas de água líquida chamada de orvalho. Qual é o nome dado a essa mudança de estado físico? Moçada, a água está no estado de vapor, vai voltar para o estado líquido, portanto, liquefação ou condensação. Espero ter ajudado vocês a tirarem todas as dúvidas referentes ao PET dessa semana de número 2. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho!